Então o profeta vem, o profeta Gade vem e dá para Davi 3 possibilidades. 7 anos de fome, alguns textos vão falar 3, né? 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de pestes, que mataria então 70.000 pessoas. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então aí das 3 opções, eu acho que a única que ele não que ele pedia a Deus para que não caísse era nas mãos dos seus inimigos. E ele coloca então a sua confiança em Deus e nas misericórdias de Deus. Eu encorajo você que está em casa a colocar a sua confiança nas misericórdias de Deus. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a prova de nós não sermos consumidos, porque nós precisamos ser consumidos por causa do nosso pecado. Mas as misericórdias de Deus nos alcança e nos dá essa possibilidade de vivermos uma vida em abundância. Então, Deus testa o coração de Davi. Davi poderia ter escolhido facilmente a punição mais branda, que era de 3 dias, mas ele fala: eu quero cair nas mãos de Deus, nas misericórdias de Deus. Por quê? Porque ele entendia, como diz em Efésios 2:4, Deus é rico em misericórdia. Meu irmão, minha irmã, Deus é rico em misericórdia. Ele não tem te abandonado. Nós somos missionários, nós viemos aqui com a expectativa de ficarmos 3 meses, e aqui nós estamos ilhados, querendo voltar ao campo, voltar a produzir, voltar a evangelizar, mas é o momento de nós confiarmos nas misericórdias de Deus. Deus não tem deixado faltar nada para nós. Pessoas que nunca entraram em contato conosco, têm entrado em contato e perguntado como nós estamos, o que nós precisamos, conseguimos uma casa para viver durante o tempo que nós estivemos aqui, sem pagar nada. Tudo isso é prova da misericórdia de Deus, não que eu mereça, não que você mereça, mas a misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Davi estava certo sobre Deus. Melhor seria cair na mão dele, que é misericordioso, do que na mão dos seus inimigos implacáveis. Davi intercede então em favor do povo, e ele diz assim: eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram, versículo 17, o sacrifício para a redenção, nós vamos ver aqui no versículo de 18 até o versículo de número 25. O sacrifício deveria ser oferecido no lugar onde cessou a praga, na eira de Araúna, aonde morava então esse Jebuseu. Então ali, quando chegou ali naquele lugar, perto de Jerusalém, a Bíblia diz que Deus se arrepende. E quando nós vemos aqui arrependimento da parte de Deus, não é o mesmo arrependimento que nós temos. Ai, fiz alguma coisa errada. Não, Deus se arrepende quer dizer que Deus exerceu de misericórdia para com o seu povo. Davi estava certo, Deus é um Deus de misericórdia. Não sabemos exatamente quanto tempo foi, mas não chegou os 3 dias, porque Deus entrou com a sua misericórdia. E ele mandou cessar aquela praga. Então a praga se cessou. Quando nós nos colocamos na mão de misericórdia de Deus, Deus vai agir com misericórdia e Ele vai nos livrar desse mal. Araúna então tenta oferecer gratuitamente todos os elementos para o sacrifício. Eu creio que Araúna, ele estava ali, entendia que aquele momento era um momento crítico. Não é como nós vemos aí pessoas vendendo botijão de gás por R$ 105. Pessoas tentando explorar esse momento tão difícil, vendendo os ovos muitas vezes o dobro do preço. Os ovos que pessoas mais pobres poderiam aí ter como alimento, agora elas não podem comprar porque está o dobro. Ele entendeu que aquele momento era um momento crítico. E ele falou: olha, não somente te ofereço esse lugar para o sacrifício, como também está aqui os bois, as lenhas, mas faça tudo quanto bem lhe parecer. Então nós vemos a atitude de Davi, e Davi recusa a sua oferta, se prontificando a pagar por todo o povo de Israel o preço que cada um deveria fazê-lo. Já de início, como eu referi aqui em Êxodo, fala que toda vez que fosse fazer o recenseamento do povo, deveria haver uma oferta de sacrifício, e ele não fez. Aqui então, para a nossa aplicação,
Devemos reconhecer nosso pecado diante de Deus. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo de número 10, de 2 Samuel 24. Nós pecamos contra Deus, nos rebelamos contra o nosso Criador, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Em momentos como este, de pandemia, devemos nos apoiar nas misericórdias de Deus e não em nossas próprias forças, como Davi fez. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caio eu. Nós não estamos nas mãos do ministro da Saúde, nós não estamos na mão do presidente Bolsonaro, nós não estamos na mão do presidente da Câmara lá, o Rodrigo Maia. Nós estamos nas mãos do Senhor, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, o Deus que derramou sobre nós a sua graça de forma abundante. Segundo, para a nossa aplicação, Deus é rico em misericórdia. Sem Cristo, o mundo estaria perdido. O mundo anda sem rumo, sem direção, sem esperança. A maldição de Deus estava sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é justa. A ira de Deus deveria cair sobre todos nós. Como diz em Romanos 1,18. Através da desobediência de Davi, veio a maldição. Através da obediência de Cristo, veio a redenção, veio a graça para a obediência por fé. Davi pensava que a ele o povo pertencia. Paulo nos diz que somos parte do número daqueles que foram comprados por seu sangue. Jesus Cristo nos comprou com seu sangue maravilhoso, com seu sangue de poder, ele nos comprou. Davi usou-se das suas riquezas para comprar aquele terreno para o sacrifício, mas Jesus derramou o seu sangue para que esse sangue nos purificasse e nos redimisse e nos trazesse de volta para o andar com Deus, o nosso Criador. A misericórdia de Deus foi manifestada em Cristo. Quando Cristo morre por nossos pecados, ali estava a misericórdia de Deus. Porque as misericórdias de Deus, ela é a substituição daquilo que nós deveríamos receber. Misericórdia é não nos dar aquilo que nós merecemos, enquanto graça, por sua vez, é nos dar aquilo que nós não merecemos. E Jesus Cristo, tanto é a misericórdia de Deus como a graça de Deus. Nós não merecíamos o sangue de Jesus vertido naquela cruz, nós não merecíamos a salvação, mas a graça de Deus nos alcançou. E não existe nada que você possa fazer hoje que vá comprar o preço que Jesus fez e derramou naquela cruz através do seu sangue vertido. Em 2 Samuel 24, 16, estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Nós estamos prestes a entrarmos pela estrada que nos levaria direto ao inferno. Mas aí entra Jesus na nossa história e ele diz: chega, basta. Este aqui é meu. E a Bíblia diz assim, então, que Deus nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Cristo que nós conhecemos. Ele deu um basta na nossa maldição. A maldição que estava sobre nós, a maldição que estava sobre os nossos ombros, agora estava sobre os ombros de Jesus Cristo. Ele disse, basta a nossa maldição. E já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não poupou o seu único filho, mas ele nos deu gratuitamente. Jesus Cristo, então, intercede pelos seus. Nós vamos ver isso em João capítulo 17, Jesus Cristo intercedendo por nós. Mesmo ali na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como Davi também fez ali, fui eu que pequei. Mas a diferença aqui é que Jesus nunca pecou. Ele é santo.
Ele é o cordeiro que não foi maculado. Ele é o cordeiro limpo, sem pecado. Mas mesmo assim, ele deu a sua vida por nós, porque somente o cordeiro sem pecado, sem mancha, poderia nos livrar do poder da morte que estava sobre nós. E em terceiro lugar, para a nossa aplicação, a salvação foi de graça para nós, mas ela teve um alto custo para Cristo. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Versículos 24 e 25. Então, assim como Davi ofereceu o sacrifício, Jesus foi o sacrifício vivo. Ele foi sacrificado, ele foi morto pelos nossos pecados. E hoje a praga cessou. Nós não estamos debaixo dessa praga que está aí no mundo. Nós estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E nós passamos sobre tudo isso tranquilos de que Deus vai nos sustentar. O sacrifício teve o preço, e o preço foi a vida de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como nós vamos ver aqui em Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo tomou sobre ele os nossos pecados, o nosso sofrimento, as nossas dores. Agora a pergunta é, para nós terminarmos: o que poderemos nós oferecer ao Senhor nessa noite? O que você tem para oferecer ao Senhor? O seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, as suas finanças? O que você tem? Nada disso nós podemos oferecer ao Senhor, senão o que Deus nos fala na sua palavra. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, 12. E aí então, Paulo vem em Romanos 12, versículos 1 e 2 e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos é a nossa vida, que nós podemos oferecer diante de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. Meu irmão, minha irmã, nessa noite talvez você está desanimado, talvez você está olhando para essa circunstância e vendo o que vai acontecer. E se pergunta: o que vai acontecer comigo agora? Faça como Davi. Coloque suas mãos, a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é rico em misericórdia. E Ele vai visitar a sua casa, vai visitar a sua família, vai visitar o seu lar. Confie em Deus e na sua bondade, e muito mais Ele fará. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que transforma, Senhor, os nossos corações. Ó Deus, que nos tira do comodismo que nós temos vivido, Senhor, e nos leva, ó Deus, a um outro patamar de fé, de esperança, de confiança, Senhor, sabendo que em Ti, ó Deus, nossa fé não será abalada. Ó Deus, a nossa esperança não será abalada. Ó Deus, Davi, ó Deus, colocou a sua esperança nas suas mãos, naquele recenseamento do povo. Mas nós colocamos a nossa esperança no Senhor, que pode, Deus, fazer todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Faça, Senhor, que essa palavra, Senhor, ache morada em nossos corações e sejamos transformados, ó Deus. Ó Deus, que a nossa confiança esteja inteiramente no Senhor. Aquele que enviou o seu único filho para pagar o preço que nós não poderíamos pagar, Senhor.
Ó Deus, Israel não pagou, Deus, pelo sacrifício, mas o rei pagou, Pai. E aqui, ó Deus, nós não pagamos nada pelo nosso sacrifício ali, ó Deus, naquela cruz, mas o Senhor pagou por nós, ó Pai. O preço de morte, um preço que foi injusto, porque o Senhor nada tinha feito. Mas é por causa disso, Deus, que nós alcançamos a sua graça e a sua misericórdia, Senhor. Visite a cada um, ó Deus, na sua casa, no seu lar, ó Deus, cada familiar, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Nos ajude, Deus, a andarmos por fé, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.